Ora, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao workshop Como a descarbonização pode acelerar a ID no setor AEC e desde já agradeço a presença de toda a plateia. O meu nome é Ivo, da FI Group, e estarei aqui a moderar esta sessão. Desde já, um especial agradecimento não só à plateia, mas a todos os convidados intervenientes, os quais apresento. Portanto, a Daniela Matos, que é consultora da FI Group, o Paulo Fonseca, diretor executivo do Build Collab, o Vítor Cardoso, também do Build Collab, a Teresa Ferreira, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, o António Monteiro, CEO do grupo A400 e a Margarida Mateus, responsável de ID na CECIL. Este workshop está a ser promovido no âmbito do projeto SIAC, Future of Construction, o qual inclui, portanto, o desenvolvimento de um roteiro de ID no setor AEC. Portanto, este tem como objetivo fomentar a colaboração entre os stakeholders do setor e divulgar casos de sucesso, casos relevantes de empresas que tenham boas práticas ao nível de ID e um forte potencial de demonstração e replicação para outras entidades do setor AEC. Neste contexto, o Build Collab, em conjunto com a FI Group, propôs-se a desenvolver um ciclo de 4 workshops, sendo que vamos aqui no segundo workshop deste ciclo, que permitem apresentar as principais tendências no setor e os respectivos casos de sucesso. Numa primeira secção, então, deste webinar, desta sessão do workshop, está destinada a enquadrar os benefícios e propósitos da descarbonização do setor e depois daremos palco aos nossos convidados que também irão apresentar aqui casos de sucesso, no caso da A400 e da CECIL. Por fim, teremos aqui uma mesa redonda, cujo objetivo é mesmo debater um bocadinho este tópico e esclarecer algumas questões que surjam ao longo da sessão. Informo toda a plateia que poderão colocar as vossas questões e dúvidas no chat. No final, como disse, haverá este espaço de mesa redonda com o objetivo de responder às questões que serão colocadas. Iniciaria esta sessão, então, diretamente com a Daniela Matos, que é consultora da FI Group, e que irá fazer um breve enquadramento deste tópico. Daniela, passo então a palavra. Obrigada, Ivo. Pronto, antes de mais, boa tarde a todos. Como o meu colega disse, esta breve apresentação tem aqui como objetivo fazer um pequeno enquadramento daquelas que são as tendências do setor AEC no âmbito da descarbonização. Como todos sabem, a descarbonização é um tema atualmente muito relevante na nossa sociedade. No contexto da União Europeia, foi assinado em 2019 o Acordo de Paris por todos os Estados-membros, tendo este acordo o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica até ao ano 2050 em toda a União Europeia. Em particular, no que diz respeito ao setor AEC, estima-se que seja responsável por quase 40% das emissões de carbono e 25% dos gases com efeito de estufa, pelo que a sua descarbonização atinge aqui uma importância muito alta para que se consiga alcançar as metas do Acordo de Paris. Um dos principais focos da emissão de carbono no setor é a produção de matérias-primas, que se estima ser responsável por cerca de 30% do total das emissões anuais do setor. Em particular, no que diz respeito aqui à produção de aço e cimento, que englobam 60% das emissões de carbono registadas na construção de novos edifícios. Aqui não só por se tratarem das matérias-primas que são mais utilizadas, mas também pelo facto de a sua produção resultar de um processo intensivo em energia. A utilização de edifícios, por sua vez, é responsável por quase 70% das emissões anuais do setor, sendo que a maior parte provém do aquecimento das habitações e da água utilizada, bem como aqui da ineficiência energética que é proveniente do mau isolamento térmico. Pronto, na secção seguinte, vamos apresentar algumas diferentes medidas que se podem implementar com vista à descarbonização do setor. Portanto, a nível nacional e enquadrado com aquelas que são as metas definidas no Acordo de Paris, foi desenvolvido o roteiro para a neutralidade carbónica até 2050. Dentro daqueles que são os objetivos para o setor AEC, pretende-se promover a descarbonização do setor residencial através da reabilitação urbana e do aumento da eficiência energética dos edifícios, para tal fomentando-se a eletrificação e o uso de equipamentos mais eficientes e sustentáveis. Aqueles que foram identificados como os principais drivers da descarbonização do setor foram a eficiência energética, o isolamento e a reabilitação dos edifícios, bem como a eletrificação e aqui a instalação de tecnologias mais sustentáveis, como é o caso dos painéis solares térmicos
e bombas de calor. Salienta-se também aqui a perspectiva de edifícios neutros em consumo de energia abrirem novas portas e novas oportunidades, não só de base tecnológica, mas também no que diz respeito a novos modelos de negócio, novos marketplaces e novas startups com foco em cidades inteligentes. De uma forma concreta, no que diz respeito aos edifícios existentes, é estimado que a alteração das fontes de energia tradicionais para energias renováveis permite alcançar aqui uma redução de 72% das emissões de gases com efeitos de estufa, sendo que se pode também acrescentar aqui a reabilitação dos edifícios e o aumento do seu isolamento térmico para alcançar a meta das zero emissões. No que diz respeito a novos edifícios, as regulamentações atualmente existentes apontam na direção de um desempenho energético quase nulo, sendo que para que um edifício seja considerado um Near Zero Energy Building, exige-se aqui que as fontes de energia renováveis permitam colmatar mais de 50% das necessidades de climatização das habitações e também que a energia útil para o aquecimento seja superior a 75%. Existe aqui uma elevada exigência ao nível daquilo que é também o isolamento térmico dos edifícios. No que diz respeito a matérias-primas, existem aqui diversas medidas que podem ser implementadas, como é o caso da utilização de matérias-primas mais sustentáveis, como por exemplo a madeira. Existem já atualmente diferentes técnicas que têm como objetivo criar estruturas de madeira suficientemente resistentes para, em alguns casos, poderem até ser utilizados como substitutos do aço. Uma outra solução é uma utilização mais eficiente dos materiais, algo que pode ser atingido, por exemplo, através da construção modular, utilizando-se aqui componentes com geometrias e ligações standardizadas. A reutilização e a reciclagem de matérias-primas, por si só, podem também eliminar a necessidade de extrair e produzir novos componentes, o que se sabe pode ter custos ambientais elevados. E depois também temos aqui a descarbonização da produção de cimento. Neste contexto, foi realizado o roteiro para a descarbonização da indústria portuguesa do cimento e do betão até 2050, sendo que, ao nível da produção de cimento mais sustentável, o roteiro prevê menores incorporações de clinker, o desenvolvimento de ligantes hidráulicos inovadores e melhorias no que diz respeito à eficiência energética do processo. No que diz respeito, por sua vez, aqui à produção de betão mais sustentável. O objetivo é o desenvolvimento de produtos que, mantendo o mesmo desempenho, incorporem menos 10 a 20% de cimento e ainda que esse cimento apresente também uma menor incorporação de clinker. Outra medida igualmente importante para a descarbonização do setor é a adoção e a implementação de novas tecnologias, em particular associadas à digitalização. Portanto, a transição digital do setor poderá ter um impacto muito significativo na sua descarbonização, não só pela implementação de novas tecnologias que permitam tornar todo o processo mais eficiente do ponto de vista energético, como também aqui pela utilização de ferramentas que permitem especificamente monitorizar o impacto ambiental de cada projeto, como é o caso das tecnologias de avaliação de ciclo. Pronto, aqui para finalizar, vou apresentar aqui aquilo que é o impacto potencial que a descarbonização pode ter em alguns daqueles que são os desafios do setor AEC. Okay. Um dos desafios do setor é alcançar um nível aceitável de sustentabilidade ambiental, porque, como todos sabemos, trata-se de um setor que é bastante poluente, portanto, não só a nível da implementação de métodos de construção mais eficientes e menos poluentes, como ao nível da reabilitação dos edifícios, como previamente foi apresentado. Aqui, de uma forma muito óbvia, podemos concluir que sim, que a descarbonização contribui de uma forma muito significativa para o aumento da sustentabilidade ambiental do setor AEC. Um outro desafio associado aqui ao setor é a dificuldade das empresas, em particular as pequenas empresas, em ter acesso a financiamento. Neste caso, perspectiva-se que a descarbonização constitua uma oportunidade para que as empresas do setor possam beneficiar de financiamento público alternativo que seja prestado de forma a que Portugal possa alcançar as metas desejadas até 2050. Por fim, refere-se aqui a um dos desafios do setor AEC, como a digitalização e a inovação. Apesar de novas tecnologias serem já utilizadas no setor, é necessário que as mesmas sejam mais disseminadas, mais adotadas, em particular nas pequenas e médias empresas, permitindo então
uma transição digital definitiva do setor AEC. Neste contexto, a descarbonização poderá aqui também contribuir para que as empresas adiram à utilização de novas tecnologias por forma a alcançar a meta da neutralidade carbónica e, portanto, isto também ao encontro das exigências do setor. Em conclusão, a descarbonização do setor AEC, além de ser extremamente importante para o alcance das metas estabelecidas no Acordo de Paris, poderá impactar o setor através do aumento da sua sustentabilidade ambiental, permitindo o acesso a fontes alternativas de financiamento e estimulando a digitalização e inovação das empresas do setor AEC. E assim dou por concluída a minha apresentação. Agradeço a vossa atenção e passo também a palavra aqui ao meu colega Ivo Pavio. Parece. Obrigado, Daniela. Tomo agora a liberdade de passar para o Paulo Fonseca. O Paulo integra a Comissão Executiva e o Conselho Estratégico da Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção, que é a entidade gestora do Cluster AEC, e desempenha a função de Diretor Executivo no Build Collab. Paulo, passo então a palavra para nos falar um pouco do posicionamento e perspectiva do Build Collab sobre esta tendência, para nos apresentar ao Vítor e à Teresa. Obrigado, Ivo. Obrigado a todos que nos estão a ouvir. Obrigado também aqui aos nossos convidados de hoje, quer a Margarida Mateus, quer a Teresa Ferreira e depois o António Monteiro Cardoso. Agradecer aqui à FI Group a participação neste estudo perspectivo que o Build Collab está a fazer, tendo em vista a elaboração de um roteiro de investigação e desenvolvimento para o setor AEC. E, portanto, este é um dos estudos que estamos a fazer no momento. Estamos a fazer também um estudo para a transição digital do setor AEC e depois um outro que também tem a ver com a parte da neutralidade, do roteiro para a neutralidade carbónica e também para um manual do Carbon Handprint por contraposição ao Carbon Footprint, algo também que estamos a desenvolver. E, portanto, isto é uma das atividades do Build Collab, que é, de facto, promover estes estudos, digamos, prospectivos para o setor. Para fazer aqui uma apresentação muito rápida, já estou, portanto, ok. O Build Collab, como todos já sabem, enfim, em grande parte já sabe, é um laboratório colaborativo. Neste momento existem 35 laboratórios colaborativos aprovados em várias áreas de conhecimento em Portugal. Existem outros que estão à espera também de serem reconhecidos como tal. A principal ideia é fazer a contratação de recursos altamente qualificados e fazer aqui uma ponte entre a academia e as empresas e tentarmos aqui, com pessoas que estão de facto dedicadas a 100% à investigação e desenvolvimento, tentar aqui ajudar as empresas a serem mais competitivas e mais produtivas para poderem competir no mercado global que estamos. Portanto, o nosso foco é neste Twin Transition. Estamos a falar aqui da digitalização, algo que a Daniela já nos falou, e também na sustentabilidade, e portanto, que é hoje aqui parte que vamos falar, não só no LCA, na circularidade. Estamos também a fazer um plano de ação para a circularidade do setor AEC e depois na questão da descarbonização da construção. A ideia, de facto, é desenvolver tecnologia. Este laboratório pode desenvolver a tecnologia para o mercado e portanto, agregando aqui os centros de saber, a indústria e o utilizador, aqui num processo de co-criação. Nós gostamos sempre de estarmos ao lado daquilo que são as necessidades da indústria para a transformação do ambiente construído do futuro. Nós temos 6 áreas de investigação principais. E neste momento, aquelas que estamos aqui a focar hoje na ação 2 da descarbonização é esta questão do LCA e da construção circular e também em parte daquilo de uma área que é o Building Digital Transition, que tem a ver com a parte da transição digital dos edifícios, quer construídos, quer a construir. Portanto, tornar os edifícios de inteligência artificial que nos possam contribuir para reduzir as emissões, e já vamos ver como é que vamos fazer isso. Portanto, nós estamos aqui divididos aqui em 5 grandes áreas, que vão desde as infraestruturas à parte do IoT, à parte aqui do BIM e do Digital Twin, e hoje depois também temos a parte dos standards e da normalização e da transição digital, mas hoje o que nos traz aqui é esta Green Transition,
onde estamos a falar do Building Life, das EPDs, LCA e vamos apresentar aqui um BIM LCA plugin que está em desenvolvimento entre o Build Collab e o IST. Só para também contextualizar ainda um pouco mais aquilo que a Daniela já disse, de facto aqui apresentar-vos os resultados aqui de um estudo das Nações Unidas, que é um estudo global, que de facto diz que na energia, a parte que nos diz respeito, o setor AEC é responsável por 35%, sendo os edifícios, a construção de edifícios 5%, a parte residencial 22% e os edifícios não residenciais 8%. Relativamente às emissões, temos aqui a parte da construção com 10%, a parte dos edifícios residenciais com 6%, direto e o indireto tem a ver com o consumo de energia, 11%, portanto temos aqui 38% que são de facto devido às atividades do setor AEC. Outra informação que eu acho que é importante e relevante de passar e que vem no mesmo relatório das Nações Unidas tem a ver com, de facto, os objetivos que temos para 2050, que é o de neutralidade carbónica. E foi desenvolvido aqui o Building Climate Tracker e então nós podemos aqui ver no lado esquerdo, aqui com dados aqui 2015, como é que estávamos e agora fazer aqui uma projeção até 2050. E agora aqui temos um zoom do que é que estava a passar de 2015 até 2019. E estamos a ver que o que está a acontecer é que a tendência não está a seguir aquela que seria expectável, ou seja, nós tínhamos esta linha azul, de tendência para chegar em 2050 com zero de emissões, através deste BIM Climate Tracker. De facto, o que está a acontecer é que nós estamos numa fase de aumento de desvio relativamente àquela linha azul. E, portanto, há aqui lugar para bastante investigação e desenvolvimento no sentido de atuar ao nível, como a Daniela já falou aqui, ao nível dos materiais, ao nível de novas tecnologias, de digitalização, ao nível da avaliação, por exemplo, aquilo que eu vou apresentar agora de seguida, a avaliação do LCA do edifício ou de uma infraestrutura e poder escolher qual é que é a solução que nos poderá garantir uma maior eficácia em termos de emissões, em termos de energia consumida e e permitir que até 2030 nós consigamos reduzir os 55% que já foram referidos e também com estas metas e com estas novas utilizações de materiais e com esta implementação de nova digitalização e investigações, obviamente consigamos atingir os net zero buildings em 2050. Portanto, esta era a introdução que eu queria fazer. Agora passo a palavra ao Vítor Cardoso. Vítor Cardoso é aqui o nosso Twin Transition especialista e vai-nos falar um pouco sobre a questão do que é que o Build Collab tem andado a fazer em conjunto com o IST neste plugin do LCA. Vítor, força. Olá, boa tarde. O que eu vou apresentar ainda é um processo anterior ao LCA plugin, tem a ver com a base de dados da EPDs, relativa ao nosso core de investigação do Building Life, tal como o Paulo referiu, entre a indústria e indústrias conexas, as emissões da construção são 38% no global. Então, o que se faz nesta parte das emissões relativamente a edifícios e também outros processos é o Life Cycle Assessment, ou análise de ciclo de vida. É uma metodologia amplamente aceita, quantifica emissões relevantes, consumo de recursos, impactos ambientais, ao longo de parte ou do total ciclo de vida destes mesmos elementos, desde a extração, manufatura, transporte, construção, manutenção, reabilitação e depois a demolição e potencial reciclagem. Devido a estes processos serem algo demorosos e complexos, para uma maior adoção disto pela indústria, o que adotaram foram declarações ambientais de produto, em inglês Environmental Product Declarations,
Estas quantificam e comunicam informação ambiental destes materiais ou produtos, dependendo da sua unidade, de uma certa unidade, em teoria de forma objetiva, standardizada, verificada independentemente e de forma pública. Esta adoção tem sido algo gradual. A standardização nem sempre é aquela que se poderia querer. Ou seja, a abstração que foi conseguida teve um custo associado. O caminho que se tem feito é positivo, tem-se conseguido um maior grau de uniformização, mas existem vários desafios. Entre eles, podem referir a alguns dos repositórios existentes. Estes são geridos por operadores de programa certificados. Ainda que estes sejam operadores de programa certificados, eles têm liberdade de definir as suas regras de categoria de produto, além das que são definidas na norma, no caso da Europa, a N15804, o que impede alguns tipos de comparações. Normalmente são agrupados por zona geográfica do país, e existe um número crescente em formato digital, segundo o esquema da Comissão Europeia. Entre estes problemas, lá está o raro uso das mesmas regras de categoria de produto entre operadores. Normalmente, se esta EPD for feita num certo país, é muito frequente ela estar na língua de origem e não se poder ser comparada com outras regiões, e a própria confiabilidade, ou seja, o esquema que foi criado para o formato digital deixa em falta ou permite que quem insere os dados não insira todos os dados essenciais para que depois seja usado de uma forma metódica e automática em certas aplicações. Podem ver aqui um exemplo de uma base, de um esquema de categorias de base de dados ao primeiro nível. Então, qual é o potencial de termos uma base de dados única? Temos uma estrutura interna para interfaces gráficas, o exemplo de softwares BIM, para integração em elementos construtivos, ou mesmo até uma aplicação web para consulta. E ainda, tendo em conta as comutações que são necessárias, os erros ou as faltas que são necessárias colmatar, tendo modelos de previsão que suportam a decisão para preenchimento de dados em falta, inferências estatísticas várias e estabelecimentos de nível de desempenho. Isto é um pouco o que estamos a fazer do lado de cá, a deixar automatizado este processo, criar bases de dados nossas, criar essa harmonização e dar uma mais-valia, criar valor acrescentado neste ponto. E, subsequentemente, esta ferramenta poderá alimentar um plugin para sistemas para software BIM, e será nesse ponto que agora entrará a Teresa a falar um pouco sobre o tópico. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Vítor. Então, pedi agora à arquiteta Teresa Ferreira, que está que é série do IST, portanto, que está a colaborar conjuntamente com o Guild Collab no desenvolvimento deste plugin. Teresa, força. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Conforme já foi introduzido pelo engenheiro Paulo Seca, eu venho apresentar o plugin LCA, que está a ser desenvolvido para ajudar os projetistas nas suas escolhas logo nas fases iniciais do projeto. Logo, com vista a criarmos edifícios com menos impacto ambiental. O plugin é baseado na estrutura do Levels Framework, ou seja, das diretivas da União Europeia. O Levels Framework tem como objetivo abranger todas as fases da vida dos edifícios, começando no nível 1, no design conceptual, ao nível 2, projeto de execução e construção, até ao nível 3, construído e em uso. Aqui nós estamos a desenvolver o plugin que abrange o level 1 e o level 2, para a fase de projeto. Dos macro-objetivos do Levels, nós abrangemos as emissões, as Greenhouse Gas Emissions, ao longo do ciclo de vida, como por exemplo o Global Warming Potential. Também é analisado o custo do edifício. As funcionalidades do plugin são 6. Streamline LCA, Complete LCA, Levels LCA, Carbon Footprint, Levels Global Warming Potential e o custo. Cada uma destas análises, cada uma destas funcionalidades tem como base um conjunto de indicadores
E para isso foi necessário nós desenvolvermos um modelo para entrada de dados, um Product Data Template, para introduzir os dados que o Vítor já apresentou anteriormente. Este Product Data Template foi feito e estabelecido tendo em conta os indicadores ambientais que são depois convertidos em parâmetros para serem analisados numa ferramenta BIM. Neste caso, o nosso plugin está a ser desenvolvido para o Revit. Aqui podemos ver os indicadores necessários para cada uma das análises do plugin, a sua unidade de medição e o nível de desenvolvimento do projeto a cada um destes indicadores se aplicam. O fluxograma, que mostra como é que a ferramenta se desenvolve. Primeiro temos de ter um modelo BIM, depois escolhemos o nível, o estado do projeto em que estamos. Estamos no nível 1, Design Conceptual, aí é possível fazer a análise do Global Warming Potential. Se fizermos essa análise toda até ao fim, o plugin há de perguntar se queremos ir mais longe na nossa análise, aí podemos saltar para o nível 2, ou se já estivermos no nível 2, iniciar logo a nossa análise pelo nível 2. Escolhemos a análise que queremos desenvolver, corremos tudo até ao fim. No meio vai ser feito o loading da base de dados que o Vítor está a desenvolver. É possível exportar vistas em Excel, vistas tridimensionais com uma escala de cores, para vermos o impacto direto de cada material ou elemento no modelo BIM e também exportar os nossos resultados quantitativos para um Excel. A análise mais completa de todas é o Complete LCA, ou seja, se fizermos a análise Streamline LCA até ao fim e quisermos ir mais além na nossa análise, o plugin pergunta se queremos ir mais longe e estabelecemos a análise completa. Eu tenho um pequeno vídeo da apresentação a funcionar, não sei se ainda tenho tempo para o mostrar. Peço que me avisem se eu tiver de parar, mas o plugin mostra basicamente o plugin de Levels. Neste momento aqui estão as funcionalidades que estão relacionadas com Levels, o utilizador escolhe a funcionalidade, é feito o loading dos parâmetros de análise, neste caso o Global Warming Potential, para Fossil Fuels e por aí afora. Também é possível Levels LCA. Aqui o plugin faz o loading dos indicadores de análise que são necessários e temos também a funcionalidade do Streamline LCA. O utilizador carrega Next, onde todos os elementos do projeto estão a ser lidos pelo plugin e todos os indicadores também. A informação da base de dados vai ser carregada aqui, conforme podem ver. E a informação é adicionada ou aos elementos ou aos materiais. Se for um elemento, ele é decomposto por materiais, pelos materiais que os constituem, ou seja, é possível ter a quantificação global do elemento ou por material que o constitui. É feita a correspondência com a base de dados e a informação sobe até à lista global. Agora, se carregarmos nos materiais, também podemos ver o impacto e também o custo inicial que ele tem. É feito o loading para todos os elementos. Nós neste modelo temos 70 elementos no total e carregamos Next depois de carregarmos a informação toda aos elementos ou aos materiais constituintes. Eu vou acelerar um bocadinho para a parte final do vídeo, onde nós temos... Muito obrigada. Muito obrigada. E em apresentações futuras vamos ter mais desenvolvimentos sobre o plugin e mostraremos outros vídeos. Agradeço também a vossa apresentação e, entretanto, vou passar para o António Monteiro, que é CEO do grupo A400. Mais uma vez, António, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O António é engenheiro civil, especialista em estruturas pela Ordem dos Engenheiros, e fundou a A400 projetistas e consultores de engenharia civil em 1995. Atualmente o grupo A400 tem atividade em Portugal e África, inclui um conjunto de empresas no setor da consultoria de engenharia e de imobiliário. Além da sua atividade empresarial, o António foi assistente convidado na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro e foi orientador de teses de mestrado em ambiente empresarial no âmbito de cursos da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto e do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Obrigada, António, bem-vindo. Obrigado, eu. Antes de mais, queria agradecer à Build Collab e à organização o facto de terem convidado. E, obviamente, que é um tema apaixonante e desafiante, como alguns de vós já vão sabendo, no fundo, aquilo que eu penso sobre este tema. É um tema central daquilo que é a nossa atividade. Nós estamos todos os dias com este problema nas mãos. Sentimos uma premência grande de o resolver e sentimos também uma grande responsabilidade pelo facto de prescrevermos materiais, e o ato de engenharia é mesmo isso. E eu começo geralmente esta conversa pela base e deixar aqui também bem vincada a necessidade de termos boas escolas de engenharia. Porque sem bons engenheiros não se fazem bons projetos e sem bons projetos não há claramente uma atividade de construção que seja eficiente e amiga do ambiente. Portanto, a primeira coisa é, meninos, vamos estudar um bocadinho e vamos trabalhar os skills de engenharia para sermos criteriosos no uso das matérias-primas. E esse uso das matérias-primas é basilar. Bom, ao longo destes anos que acontecem atividade, nós fomos criando um conjunto e um ecossistema de empresas que se complementam entre si e serviços. Temos ali, aqui por baixo do chapéu do logotipo da A400, temos um conjunto de empresas e serviços que neste momento estamos a desenvolver, todas ativas, o cheque sísmico muito orientado para aquilo que é a necessidade de verificação regulamentar, sobretudo em áreas de habitação urbana, da ação sísmica sobre os edifícios. A DTWay é a nossa startup, é o nosso baby, muito destinado e vocacionado para a digitalização dos edifícios e para a parte ativa dos edifícios, porque esta questão da sustentabilidade e da descarbonização só é possível conseguirmos boas performances se tivermos cuidado com a parte ativa e passiva do edifício. A DTWay está muito virada para a parte ativa e também está a ganhar uma atividade muito interessante, portanto é uma empresa que está a crescer com algum cuidado. Depois temos o Green A400, que é a nossa empresa, o nosso serviço muito vocacionado para aquilo que é os serviços de sustentabilidade, mais à frente iremos falar. Temos uma academia nossa que também promove o conhecimento interno e a partilha das boas práticas dentro da empresa e também para fora. Em alguns webinars também organizamos para abrirmos ao exterior. A nossa BuildGest é a empresa de gestão e fiscalização de obras. Pronto, temos aqui então um primeiro slide bastante rico, com muita informação. Do lado direito está um projeto desenvolvido pela ARUP, obviamente que é um protótipo, mas é também muito interessante, que é a visão daquilo que será a construção do futuro. E no fundo é uma construção que ela própria é um ecossistema. Ela cria o seu próprio oxigênio, ela resolve os seus próprios, tem as suas próprias etapas, a própria etapa. Então é um ecossistema vivo. Cada edifício per si, ele respira por si próprio e é autossuficiente. E será, obviamente, é uma utopia, mas eu acho que é nas utopias que nós temos que nos inspirar para podermos encontrar o caminho que pretendemos. Portanto, eu achei muita piada esta utopia, partilho convosco, se for o site da ARUP, que é uma empresa de consultoria inglesa com uma escala muito diferente da nossa realidade, mas é inspirador. Pronto, aqui temos então o conjunto de ferramentas digitais que nós usamos todos os dias naquilo que é o ato da engenharia. Temos aqui a DTWay, que cria os seus próprios sistemas. Portanto, ela no fundo, chega a um edifício e vai buscar os dados à GTC, depois cria um conjunto de analytics que permita parametrizar e encontrar a melhor solução de gestão desses parâmetros para que o edifício seja eficiente. Esse é o foco da DTWay. A BuildGest trabalha também sobre uma base digital e com um software que nós adquirimos, que é o Procore, que é um software que permite que toda a componente de gestão de obra seja com a base digital. É um software que está a ganhar alguma escala no nosso país, em alguns associados do próprio Build Collab já usam, no caso de Casais, e julgo que está a ter muito sucesso. No A400 nós trabalhamos com tecnologias BIM há alguns anos, estamos muito vocacionados para criar
pequenos utilitários de software. Nós temos um conjunto de programadores dentro de casa a criar plugins de interface entre o cálculo automático, o desenho e a medição. Portanto, criamos um conjunto de automatismos que nos permite ganhar tempo e eficiência com base naquilo que é a complementariedade e as conexões que podemos criar entre vários softwares, de forma a termos um produto mais eficiente da parte final. E na parte do Green temos um software que alguns de vós conhecem garantidamente, que é o Unplicable LCA, que nos permite fazer algumas das coisas que o Vítor e a Teresa nos trouxeram aqui. Portanto, é um software que já usamos em cima do Revit para a nossa consultoria na área da certificação energética. Pronto, no fundo, esta é a nossa visão e julgo que esta imagem tem aqui tudo o que nós queremos. Queremos que o cliente no início entenda o nosso propósito, queremos que o cliente no fim seja servido por um ecossistema de conhecimento interno, e quando eu falo interno, nós temos todos os departamentos dentro do A400 que têm a capacidade de desenvolver um projeto com a complexidade que hoje em dia têm os projetos em que estamos envolvidos e que nos permite também uma complementariedade, e eu acho que aí é que está a grande diferença que nós podemos aportar ao processo, que é trazer esse conhecimento para as fases iniciais do projeto e termos um brainstorm muito forte, desde muito cedo com os nossos clientes, sobre o problema que é desenvolver um projeto e considerando desde as fases iniciais o custo, a pegada, as opções, como é que o edifício vai funcionar. Depois temos um feedback, que é muito interessante, da DTWay, que traz para dentro de casa o funcionamento dos edifícios e que nos permite também começar a alimentar e parametrizar mais cedo estes problemas. Portanto, temos aqui realmente um conjunto de especialidades e de especialistas que são liderados por um team leader. Tudo isto, nós desenvolvemos os projetos por equipes multidisciplinares. Esses team leaders são engenheiros com mais de 10 anos de experiência de projeto, alguns 20. Portanto, estamos a falar de uma camada de conhecimento muito interessante que nos permite também juntar estas peças todas. É muito desafiante fazermos isto porque fazemos sistematicamente análise de custo em todas as fases de desenvolvimento do projeto e nas fases iniciais vincamos bastante ao nosso cliente, somos muito incisivos na questão do custo, porque o nosso projeto é um projeto que se quer executar e se queremos executá-lo temos que ter dinheiro para o executar. Portanto, isso não adianta nós avançarmos num estudo prévio para um projeto de execução sem que na fase de estudo prévio o projeto esteja dentro do budget, senão vamos ter retrabalho mais à frente, e simultaneamente a questão do budget é colocada lado a lado com a maior ou menor pegada ecológica que os sistemas que estão em análise e em discussão possam ter ou não. Portanto, é muito interessante perceber que há pessoas muito mais sensíveis que outras, naturalmente, clientes muito mais sensíveis a esta temática da sustentabilidade, mas até agora tem imperado o custo. O custo, quando nós colocamos na balança estes dois parâmetros, o custo e a pegada, geralmente o custo ganha em detrimento daquilo que é pegado. Na parte das estruturas temos uma grande dificuldade, que é os materiais que usamos, basicamente, é o betão, o aço, a madeira. Então, esses são os elementos com que nós trabalhamos. A madeira em Portugal é um problema, porque primeiro não há know-how e depois é bastante onerosa. Portanto, é um elemento muito interessante na perspectiva da pegada e do LCA e do LCC, e seria muito interessante nós podermos usar esse material mais vezes no nosso país para termos um melhor resultado final relativamente à questão da sustentabilidade. Contudo, não temos ainda esse know-how na perspectiva de a indústria não está preparada para usar a madeira e também o custo-benefício. Pronto, lá está, lá temos nós. O que é o custo e o que é o benefício? Bom, dentro daquilo que são os euros, se calhar estamos a falar de uma estrutura 3 vezes mais cara, 2 vezes mais cara. Tem impacto económico. Depois temos a questão do aço, que é muito interessante, porque mais de 90% do aço que nós usamos é reciclado.
Portanto, mas depois temos o problema do fogo, temos o problema da cultura, também nos cria dificuldades. Temos o botão, que, como muita gente sabe, dizem que é o melhor amigo do engenheiro. E pronto, e o botão tem os problemas que vamos depois descobrir, a Margarida vamos a ajudar a perceber como é que vai ser resolvida a questão do botão, mas também já sabemos que há soluções que também são numerosas para já, mas que pronto, temos esta dificuldade. Portanto, se calhar evoluiu um bocadinho. Depois, eu ia mostrar rapidamente, eu sei que já foi tema de outro webinar, a questão da digitalização, mas eu acho que é muito importante nós tocarmos neste processo, porque é um processo que nos permite também criar o tal ecossistema de conhecimento e no fundo, permitir ter mais dados do nosso lado e com maior facilidade. Neste caso, era um edifício que eu trouxe aqui de reabilitação, portanto, a reabilitação também é um dos temas muito interessantes, desde que seja cuidado, não é? E com os problemas todos de ajuste àquilo que são os estándares de conforto e todas as dificuldades que nos cria a reabilitação e desafios ao mesmo tempo. E mais uma vez eu volto a repetir aquilo que disse no início desta sessão, que é o conhecimento da engenharia, o conhecimento dos materiais, do comportamento dos edifícios é determinante para que a reabilitação seja também feita com um ato cirúrgico quase, e de forma a minimizar o impacto que temos sobre o edifício, que é muito complexo. Neste caso nós fizemos uma nuvem de pontos, a seguir fizemos uma modelação BIM da pré-existência, e depois já passei para o slide, mas pronto, a ideia é um bocadinho esta. Este slide que eu trago aqui já é um projeto completamente novo, aqui no Porto, em que já temos tudo em BIM, tudo no digital, portanto nós com isto já conseguimos depois fazer a tal interface com o LCA e com o AnyClick. Mais imagens no fundo do BIM, que nós usamos como ferramenta base do nosso projeto. Depois temos aqui uma outra coisa também muito interessante, que é a compatibilização disto tudo. Não é? Os nossos edifícios cada vez têm mais tecnologia e mais infraestruturas. O conhecimento e a base de dados que nos permite criar e a riqueza da informação que criamos no digital também é muito importante. Eu vou avançar. Se conseguir. Aqui é mais uma imagem, esta já tem mais cor. Temos também um software, esta questão de software é também um problema, porque cada vez mais há poucos players de software e os poucos players que existem usurpam um bocadinho dos preços. Então nós estamos a tentar arranjar soluções menos onerosas de forma a sermos competitivos. Então encontramos aqui um BIM Collab, que é quase um Build Collab, Paulo, mas não, é um BIM Collab, que é mais económico do que o A360 da Autodesk, e que nos permite fazer, no fundo, este trabalho colaborativo e o clash detection de uma forma muito mais elegante e muito mais económica. É um software, depois tem os KPIs também, permite-nos, e estamos a usar cada vez mais, porque nós somos cerca de 85 pessoas a fazer projeto, e deve imaginar o custo que é alimentar esta gente toda com Revits, portanto, é complexo e difícil na perspectiva do custo. Também há uma grande oportunidade para o Build Collab, desenvolver software mais friendly, sobretudo para os associados, de forma a nós termos ferramentas mais económicas. São alguns detalhes das vantagens e desvantagens. Vou avançar. Julgo que... Pronto, aqui temos então o uso da componente digital em fase de obra, porque já estamos na Bilgest, que é a nossa empresa que está vocacionada para a fiscalização e gestão de obras, e aqui trabalhamos tudo com digital, não há papel nas obras na Bilgest, e temos no fundo aqui também o nosso contributo dentro de casa para aquilo que é a diminuição do impacto, sobretudo do papel. Dentro da Bilgest estamos a desenvolver algumas teses em ambiente empresarial, e julgo que este ano recebemos três alunos da FEUP. E também desafiamos o Build Collab a fazer connosco este exercício, não sei se te recordas, Paulo, e estamos a fazer, que é tentarmos desconstruir o BIM pelo lado da construção, na perspectiva de termos quase o auto-medição invertido, na perspectiva do BIM.
e é um desafio muito interessante que estamos a perseguir, que pode também ajudar muito também o desenvolvimento do setor e facilitar com que o BIM nas obras seja mais utilizado. Estamos a trabalhar nisso. Já sei. Lá está, este exemplo é um exemplo que vai ao encontro daquilo que o Vítor e a Teresa falaram há pouco. Nós hoje temos que fazer, não é? Temos que fazer e fazemos com a ferramenta que temos. Eu conheço a vossa ferramenta também e acho muito interessante esse desenvolvimento. E estamos também, de alguma forma, próximos desse desenvolvimento para podermos também dar o nosso contributo. Mas à data de hoje usamos o OneClick, que nos permite fazer, sobretudo, a análise do LCC e do LCA, em cima do BIM, com as limitações que temos. Mas é aquilo que usamos hoje para dar resposta aos problemas que temos. Fizemos um exercício muito interessante, que foi pegar num projeto, depois do projeto estar feito, e tentarmos perceber quem é que tem a responsabilidade nesta coisa das emissões de CO2. Portanto, e dividimos isto em várias fatias. Temos a arquitetura, que é tudo aquilo que são os elementos de revestimento do edifício, que chegamos à conclusão que neste projeto em concreto teria uma pegada de 52%, as estruturas, 27%, depois temos o MEP com praticamente os 25, 26% por aí, de pegada. Portanto, temos aqui uma grande componente que é estruturas e revestimentos. Neste caso deste edifício, o comportamento não era muito bom, nós classificamos isto em D, portanto, tínhamos aqui uma grande oportunidade de melhoria. Mas foi um exercício real que fizemos com os nossos departamentos e que foi, no fundo, o percebermos de que é que estamos a falar e estamos a dar os primeiros passos também nesta questão. Porque uma coisa é nós fazermos, como vamos ver à frente, as certificações energéticas, as certificações ambientais, LEED e BREEAM. Portanto, o nosso departamento de sustentabilidade tem que ser sustentável. E para ser sustentável tem que ter receita. E para ter receita tem que fazer estas coisas que chamam as certificações, que são muito interessantes e permitem comunicar muito bem com toda a sociedade, mas eu não estou convencido que seja aqui que realmente nós vamos fazer a diferença na perspectiva da pegada ecológica dos edifícios. São interessantíssimos, os nossos edifícios aproximam-se dos estándares internacionais, mas nós temos que fazer mais. E aquilo que nós pretendemos fazer no A400 é fazer este serviço, obviamente, para alimentar todo o fluxo que precisa, comercial, porque esta empresa obviamente tem que ter margens comerciais e esse é o nosso objetivo, mas queremos que seja cultura do A400, que as pessoas pensem realmente em sustentabilidade. Okay? Portanto, queremos que todos os agentes do A400 tenham presente no ato de engenharia quais são as melhores práticas e como é que nós podemos contribuir todos os dias para fazer algo melhor. Inspirados, obviamente, nas standards internacionais, mas com muita curiosidade acho que conseguimos fazer um bocadinho melhor. Pronto, a DTU é a tal startup que nós, no fundo, criamos para dar resposta à parte ativa dos edifícios, que cada vez vão ter mais peso. Vou-lhes dar um exemplo interessante. A DTU entrou num edifício recente, começou a monitorizar e percebemos que havia uma conta de energia muito elevada. Então o que é que acontecia? Nós temos dois sistemas, um sistema que climatiza e outro que renova o ar, e eles estavam a ter ações contrárias. Portanto, tínhamos de um lado a climatização a fazer quente e do outro lado a renovação do ar, a introduzir ar frio no mesmo compartimento. E ninguém se apercebeu, só mesmo com o Analytics é que nós percebemos que afinal havia um parâmetro, alguns que estava errado, que estava a contribuir para um maior consumo energético que aquilo que seria previsível. Portanto, no fundo, esta empresa está muito focada na sensorização dos edifícios, na GTC, que nós chamamos que seja inteligente e que tenha uma capacidade de atuar quase online. Esse é o desafio. É nós criarmos ferramentas de software, machine learning, para que nós possamos interagir com o edifício de uma forma mais inteligente. Já há nós representamos uma software que é o R8, que já faz isso em alguns edifícios, mas sei que também a Build Collab está a trabalhar muito nesta área de conhecimento e nós também estamos muito curiosos de dar o nosso contributo. E só para acabarmos, que o nosso amigo Ivo já está aqui a mandar umas setas, temos então aqui, anunciamos aqui um prémio de sustentabilidade na construção,
que nós chamamos o Green A400, que é, no fundo, um prémio para a melhor tese de sustentabilidade, tese de doutoramento ou de mestrado em 2020, em que as pessoas podem candidatar ao nosso site, no fundo, para tracionar um pouco esta nossa visão daquilo que deve ser a construção sustentável no futuro próximo. Muito obrigado. Muito obrigado, António. Aproveito para lembrar todas as pessoas, toda a plateia, que poderão colocar algumas questões que tenham no chat, para vermos na mesa redonda. E desta forma passo agora para a Margarida Mateus. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. A Margarida é supervisora de ID do projeto Clean Cement Line na Cecil. Portanto, entrou na Cecil em 2016, onde participou em projetos de ID dentro do Centro de Desenvolvimento de Aplicações em Cimento. É doutorada em Química e mantém uma participação ativa entre a indústria e a academia como sempre convidada do Departamento de Engenharia Química do IST. É autora de mais de 40 artigos científicos e participante em 4 patentes. Margarida, passo então a palavra. Muito boa tarde. Quero agradecer desde já o convite para esta apresentação, este workshop. Sem dúvida, eu venho aqui dar-vos uma perspectiva quase do berço, porque venho aqui falar um bocadinho da parte de clinker e da parte de cimento. E no fundo venho falar de um projeto que a base deste projeto no fundo é arquitetura, construção e engenharia, porque tivemos que aplicá-la para formular este projeto na fábrica. O Clean Cement Line é o projeto Portugal 2020, neste momento, de maior fundo de aplicação europeu em Portugal. É um projeto de investigação e desenvolvimento que visa o revamping da linha 9 da fábrica Cecil Otão, ou seja, a reconstrução da linha para conseguirmos que em 2023 tenhamos a linha com menor taxa de emissão de CO2 da União Europeia. Okay. A Cecil é uma empresa que está presente não só em Portugal, mas também a nível mundial. Temos presença de fábricas de cimento em Portugal em 3 lugares, Otão, Maceira e Pataias. No Brasil, temos presença também no Líbano, na Tunísia, e depois estamos presentes com betão e também com moagem de cimento em Angola, e com a parte de agregados e a parte também de argamassas em outros pontos, como o caso de Espanha, Cabo Verde e na Holanda. Estamos em 4 continentes, 8 países e temos 8 plantas de cimento. Temos que, para falar um bocadinho deste projeto, temos que falar de uma estratégia de inovação que aconteceu, uma base de investigação e desenvolvimento também, que quando olhamos a Cecil quer promover a inovação em processos, produtos e serviços, nas suas soluções de cimento e materiais de construção, e para isso precisa de captar conhecimento não só junto dos seus colaboradores, mas também junto da academia, e por isso é que temos uma grande interligação com a academia. Para tal, participamos em projetos de ID com entidades de referência, tanto com institutos de investigação como universidades, e participamos a nível nacional e internacional. Temos protocolos com universidades e institutos, e, sobretudo, também temos a transferência de conhecimento, a transferência de tecnologia, tanto falada hoje em dia, da parte da academia para dentro da indústria. E vamos ver que este projeto é um desses casos. Nós, com este projeto, queremos também, a Cecil quer responder aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, sobretudo ao aplicado da ação climática. Nós queremos modificar e descarbonizar com esta nova linha. Como todos os projetos, este projeto não começa no momento em que começa, ou seja, em 2019,
Ele vem todo com uma linha de pensamento desde 2015, quando a Cecil começa a implementar um clinker de baixa pegada carbónica, um chamado Low Carbon Clinker, que começou a ser desenvolvido e implementado nas fábricas. Depois passaram-nos para produtos inteligentes, interativos e sustentáveis, que podem ser hoje em dia já comerciáveis. Depois houve um pensamento lógico que tinha que haver um processamento energético diferente na parte dos combustíveis, a introdução de maiores percentagens de combustíveis alternativos e a introdução de fontes de energia renováveis, como o caso da concentração solar. A seguir, pensámos em redução das emissões de CO2, como tal a mitigação das reduções e como. E, não obstante, com as linhas de ação que temos na indústria do cimento, mais à frente pensaremos então, e já estamos a pensar neste momento, na linha de sequestro, armazenamento e reutilização do CO2 para a produção de produtos químicos, porque acreditamos que o CO2 não deve ser só captado e voltado a ser inserido no solo. Mas, em 2019, após estas linhas todas de pensamento e deste roadmap, foi aprovado o projeto Clean Cement Line dentro da Cecil Otão e pelas entidades financiadoras, o IAPMEI, e veio então o projeto Clean Cement Line para reconstruir então e dinamizar para novos valores de emissões a linha de cimento, linha 9 de cimento da Cecil Otão. Só para dar os valores mais recentes da Cembero, ao nível do clinker, o clinker é realmente o principal emissor do CO2 nos materiais de construção, e nomeadamente no cimento. Porquê? Porque cada tonelada de clinker emite para a atmosfera, em média, neste momento, 810 kg de CO2. Isto são valores de 2021. Sendo que 60% destes valores são inerentes à calcinação, portanto, eles não são, nós não conseguimos mitigá-los, não é uma coisa fácil de ser mitigada sem se mexer na relação entre quantidade de clinker no cimento e depois, no futuro, na parte da captura do CO2. Temos também a parte de 40% relacionada com o CO2 na queima de combustíveis, e então existe uma grande variação de fábrica para fábrica e de país para país, e é aí onde nos pretendemos realmente focar e minimizar ao zero estas emissões. Para termos uma ideia, o fator de clinker no cimento são 740 kg de clinker por tonelada de cimento, é a média europeia, e a média de emissões do cimento neste momento está nos 600 kg de CO2 por tonelada de cimento. As alavancas para a redução de emissões de CO2 são 4. A implementação de tecnologias que permitem a otimização na parte do equipamento, ou seja, existir um retrofit de equipamentos já existentes para serem mais energeticamente otimizados, que deem um footprint mais verde, ou então a implementação de novas tecnologias que estejam atualmente no estado da arte. A utilização de combustíveis alternativos que estão amplamente agora a serem utilizados e que são de fácil acesso, a substituição de clinker por materiais cimentícios outros, nomeadamente com atividade porcelânica, que têm uma menor pegada carbónica, e no futuro, não neste projeto, mas no futuro, implementação da captura de CO2 e depois a sua transformação em produtos de valor acrescentado. Trago este quadro só para terem uma noção de como é impactante a parte, quando olhamos para a parte de otimização térmica ou para a parte de a substituição de combustíveis alternativos na parte da queima, mas sobretudo quando olhamos aqui para a parte do rácio de cimento, de clinker no cimento, nós vemos que se calhar olhamos e pensamos de 77% para 73% é muito pouco em 2030, mas se fizermos as contas e se olharmos,
vemos que realmente se uma fábrica produzir 4.000 toneladas de clinker por dia, a redução, se reduzirmos 1% que seja, a redução serão 32.400 kg de CO2 por dia, e se imaginarmos é uma grande quantidade. Então aqui, como é que a CSU pretendeu então começar a sua descarbonização? Pretendeu começar a sua descarbonização com o processo, com a implementação do projeto Clean Cement Line, que tem por base a minimização do impacto da sua pegada, melhorando a sua eficiência energética nas suas instalações, nos seus equipamentos, sobretudo, e a utilização cada vez mais de combustíveis alternativos. Aqui está uma breve explicação, vem da pedreira até aos seus de cimento, mas nós vamos nos focar na parte da clinkerização, nomeadamente na parte que está aqui, eu não consigo apontar, mas aqui na parte do cement kiln, que é aqui que nós vamos ter o maior impacto, porque definição da Semberô, para quem não sabe, o clinker é a base da produção do cimento e é essencial uma mistura de calcário e minerais que foram, é essencialmente a mistura de calcário e minerais que foram sujeitos a um aquecimento alto de 1450 graus no forno para serem transformados e para darem os componentes ativos que tanto precisamos para ter força e para ter as forças necessárias para a construção. Então, este projeto está focado na clinkerização e, no fundo, divide-se em 4 subprojetos, depois também se dividem eles por outros projetos. Então, o primeiro subprojeto é o Zero Fossil Fuels, e como o nome indica, nós pretendemos chegar a 2023 inserindo 0 combustíveis fósseis na linha. O segundo é o Low Carbon Clinker, ou seja, mexer no rácio de clinker no cimento, mantendo o cimento com os atuais valores, valores comercializáveis. O Boost Combustion, a inserção de hidrogênio para o aquecimento do forno, para uma otimização da chama, para uma otimização da cozedura. E o Sun to Dry, que é a implementação de um campo solar na fábrica por concentração solar térmica. A implementação de um Waste Heat Recover, que é um equipamento que nos vem permitir produzir a nossa própria eletricidade com base na transferência da energia térmica do processo para este equipamento que captura essa energia térmica e produz a eletricidade. E também um arrefecedor que depois vai buscar a energia térmica remanescente e secar os combustíveis alternativos que até agora não poderiam ser usados em fábrica. No fundo, nós temos uma circularidade neste projeto, que é usar combustíveis ditos verdes, aplicar a digitalização, usar concentração solar térmica, que é algo que hoje ainda não está implementado na indústria do cimento. Existe a implementação do fotovoltaico, mas não da concentração solar térmica. A aplicação do low carbon clinker em outros modos que não a calcinação de argilas, como estamos habituados a ver no estado da arte. A introdução do hidrogênio e a produção de eletricidade pela própria energia térmica remanescente do processo. No primeiro subprojeto temos ainda uma reengenharia do processo. Esta reengenharia visa aumentar a transferência de calor numa primeira parte, que é a parte onde estamos a inserir as matérias-primas e onde queremos descarbonatar o carbonato de cálcio. E ao melhorar esta parte, o que nós vamos fazer é aumentar a eficiência da descarbonatação, fazendo com que a reação seja mais rápida e quando chegar ao forno já vai com uma taxa de descarbonatação superior a 90%. E por isso aqui temos realmente uma parte de engenharia e de arquitetura na parte da torre de ciclones que teve que ser verificada,
porque temos que encurtar o forno e modificar a torre. Depois tivemos a ideia de pôr também a inserção de uma nova tecnologia que foi desenvolvida dentro do Instituto Superior Técnico em colaboração com a Cécil, que foi uma biorrefinaria, uma primeira biorrefinaria numa fábrica de cimento, que visa utilizar todas as fontes que sejam passíveis de serem utilizadas por um processo de liquefação que não permitisse o seu uso nos fornos de cimento, como é o caso das lamas de etar. E para isso, então, existe a produção no combustível líquido valorizado, com o aumento do seu poder calorífico e também permite a sua inserção, fácil inserção dentro dos queimadores de cimento. Este projeto deu origem a 2 patentes que foram transferência de tecnologia da academia e da indústria. Esta instalação irá produzir 3 toneladas de bioóleo por hora para o processo de fabrico de cimento. Por último, temos a indústria 4.0, a digitalização aplicada aqui na indústria cimenteira, sobretudo na otimização do processo e no tal digital twin que é tão necessário e também é tão necessário aqui, porque no fundo nós também temos que controlar o que é que acontece dentro do forno. O forno está a 2000 graus em gases, 1450 graus de temperatura de reação e nós não podemos lá estar dentro para ver o que é que acontece. Portanto, uma forma fácil de otimizar esse processo é termos nós um digital twin, já que já é possível, e verificarmos então o que vai acontecendo quando mudamos taxas ou quando mudamos outros tipos de materiais dentro do forno. Na parte do low carbon clinker, o que se pretende é então existir a inserção de aditivos que são hidraulicamente inertes, como o calcário, e poçolanas naturais, escória granulada de fornalhas ou cinzas volantes, mas aqui numa parte final ao processo, utilizando para a sua ativação o calor do processo em si e não utilizando um forno dedicado para que isto aconteça. Existe então a redução, o custo de produção do cimento, existe o aumento do volume de cimento produzido no final, porque aumentamos a taxa de produção em forno e com isto também estamos a reduzir a pegada e a reduzir as emissões de CO2 associadas à calcinação do calcário. Para tal, o que é que nós vamos fazer? Vamos modificar os atuais arrefecedores que existem, que são arrefecedores de satélite, que já estão ultrapassados, por um arrefecedor de grelhas, como podem ver na animação, e no final introduzir então uma fase monossilicatada, como argilas ou outros materiais porcelânicos, dando então a produção de low carbon clinker e dando novos materiais de construção. A inserção então também do hidrogênio por parte de desenvolvimento de um novo queimador que vai baixar as emissões de CO2 no processo, e a parte final do Sun to Dry que nos vai então permitir a implementação do equipamento de recuperação de calor residual, o Waste Heat Recovery, para a produção de energia elétrica, a implementação do campo solar e o secador de alternativos. Só para realçar, o sistema de Waste Heat Recovery vai estar ligado ao nosso arrefecedor e vai então, o que é que ele vai fazer? Ele vai recuperar 29 megawatts de energia térmica e transformá-la em energia elétrica, reduzindo assim drasticamente a nossa pegada carbónica e produzindo 30% das necessidades da planta atual. Quais são então o sumário de todos os objetivos finais deste projeto?
é atingirmos os zero combustíveis fósseis na produção de cimento, reduzirmos a pegada de CO2 em 20% no mínimo, reduzirmos então o consumo térmico também em 20%, porque vamos reutilizá-lo, produzindo mais de 30% da eletricidade que nós precisamos na planta, através de um equipamento que transforma a nossa energia térmica remanescente em eletricidade. Como podem ver, temos como parceiros não só parceiros tecnológicos, mas também a academia e institutos de I+D. Como todos os projetos, queria realçar que não são feitos sem uma equipa, e a nossa equipa está aqui presente também com o englobamento de doutorados por parte da CECIL, porque realmente também acreditamos que a contratação de pessoas altamente qualificadas é necessária, e queria fechar dizendo que é necessário esta ligação entre a academia e as empresas, porque é ela que nos traz muitas vezes os brainstormings necessários. Muito obrigada. Ora, muito obrigado obrigado a todos pelas vossas apresentações e perspectivas. Portanto, relembro a plateia que podem fazer aqui questões no chat para a mesa redonda, e vou dando início então a esta dita mesa redonda, passo a palavra agora ao Paulo Fonseca, que será o moderador deste pequeno fórum. Portanto, passo a palavra. Obrigado, Ivo. Obrigado a todos por estas excelentes apresentações. Quer aqui mesmo dentro do Build Collab técnico e A400 e da CECIL. A preocupação, de facto, começando aqui, a preocupação da CECIL é fundamental. Nós hoje vimos aqui que cerca de 60% portanto, os edifícios em si têm cerca de 38% de emissões e 60% estão centralizadas no aço e no cimento. Portanto, estamos a ver aqui um esforço grande de investigação e desenvolvimento, que é mesmo esse o tema desta sessão, um esforço grande de investigação e desenvolvimento no sentido de, na parte do cimento, de se reduzirem substancialmente as emissões. Estamos a falar de uma redução de 20% de CO2 com a conclusão deste projeto, algo bastante importante. A questão do Zero Fossil Fuels também é algo que, de facto, também traz aqui uma mais-valia muito, muito interessante, e a questão do consumo térmico. Esta, de facto, será a tendência futura. Este projeto, por aquilo que eu percebi, é um projeto PT 2020, que estará em fase final certo? Está em fase final, não? Está em fase final. Ainda há bocadinho estava a falar com o meu diretor, e o engraçado é que este projeto levou com uma pandemia em cima, portanto, nós estamos aqui, tudo o que era, o engraçado é que tudo o que era matriz de risco foi tudo contemplado, e está tudo sempre a ser refeito. Portanto, é um projeto que, mesmo com tudo o que aconteceu, ainda conseguimos estar em linha com a cronologia, e neste momento estão a ser implementadas as tecnologias, relembrando que as tecnologias que, quando nós escrevemos o projeto, eram tecnologias que estavam em estados de arte ainda para ser comercializáveis. Portanto, o engraçado é que quando uma pessoa pensa numa coisa, até ela chegar à realização, ela passa por muito amadurecimento, no fundo. Ok, muito obrigado. Há aqui uma questão que foi colocada e que também foi, que eu também estava atento, que era a parte da digitalização neste processo de descarbonização utilizado pela CECIL. E, de facto, a criação do Digital Twin do forno permite, de facto, perceber se a combustão do queimador está a ser feita nas melhores condições. E, portanto, é aqui a introdução da digitalização e daquilo que referiu de ser tanto a indústria 4.0 ao serviço aqui do fabrico do cimento. Portanto, temos aqui um digital twin, um sistema ciberfísico que nos permite estar a ver em tempo real o que é que está a acontecer. E, portanto, isto é para esclarecer aqui o Mateu Barbero, que estava aqui a colocar essa questão. Eu penso que, ao nível da digitalização,
Este é o grande avanço nesta área, sim, certo, Margarida? Sim, temos outros avanços, eu não podia inserir tudo, porque pronto, o tempo era curto. Temos novos sensores também a serem inseridos na linha, mas sobretudo o Digital Twin é uma forma, vamos pensar que é uma forma de ter um copiloto automático na nossa fábrica, ou seja, a pessoa está na sala de comando, passa a partir de agora a ter ao seu dispor algo que faz um preditor daquilo que está a acontecer, o que é bastante, é muito bom quando se quer poupar ao nível dos combustíveis e ao nível da estabilização do forno. Portanto. Ok, obrigado. Margarida, é de facto interessante verificar esta questão da utilização da sensorização e do Digital Twin. O António também há pouco já tocou nesta temática. Nós temos que tornar os nossos edifícios inteligentes, também referi isso há pouco, isso só podemos fazê-lo com sensorização e com depois a criação de Digital Twins desses edifícios, assentes em modelos BIM, e portanto algo que nós achamos que é muito interessante e que para a indústria da construção, e portanto o Piloto Colab neste momento está de facto aqui a tentar desenvolver uma plataforma Digital Twin que agregue todas as informações que vêm dos vários sensores e que permita de facto criar um sistema ciberfísico daquilo que é o espaço construído. Nós temos aqui uma outra pergunta aqui do Mateu Barbero para o António, que diz que em relação à vossa gestão do trade-off budget mais pegada carbónica, ele pergunta se tem definido uma metodologia de tomada de decisão para poder decidir nas prioridades do projeto. As prioridades estratégicas, exemplo, rendimento versus sustentabilidade, são definidas ou variam de projeto em projeto. António, esta é para ti. Bom, é assim, aquilo que nós fazemos, de uma forma, se calhar, mais simplista, até porque a comunicação tem que fluir e tem que ser fácil, é, no fundo, comparar sistemas de construção de estruturas, sistemas de climatização, sistemas de isolamento térmico, e comparamos sempre aquilo que é o custo inicial, o custo CAPEX, se quiseres, e o OPEX. E depois colocamos ao lado a pegada que temos, neste caso, através do CO2, em que se traduz num valor e há uma diferença, pode haver, repare, nas estruturas, nós geralmente não apresentamos a solução de madeira, mas dentro das soluções clássicas, daquelas que a indústria está preparada para fazer, usamos a pré-fabricação muitas vezes. E comparamos o sistema de pré-fabricação com o sistema dado in situ, e há uma clara vantagem na perspectiva do impacto da pegada nos seus pré-fabricados, até pelo controle de qualidade que há dependendo, obviamente, há aqui uma componente muito importante, que é o transporte. Esta questão do transporte é muito interessante. Quando nós fazemos umas contas sobre a pegada e dizemos que o botão in situ é mais caro que o botão pré-fabricado, depende se ele vier de Espanha ou se a madeira vier do norte da Europa. Portanto, temos aqui essa complexidade do transporte que influencia. Isso que nós geralmente fazemos é procurar os fornecedores mais próximos da obra e dizer, dentro destes fornecedores, entendemos que a pegada, e comparamos, fazemos um gráfico e comparamos o custo e a pegada. Basicamente é isso que fazemos, de uma forma muito simples, mas pelo menos para criar já esta perspectiva que o nosso pensamento estratégico não deve ser apenas o CAPEX ou o OPEX, deve ser também o impacto das nossas soluções poderão ter e as oportunidades que eu tenho também de melhoria, muitas vezes com um custo não muito significativo. E quando comparamos a questão da pré-fabricação com a questão dos elementos in situ, nós conseguimos fazer um projeto todo pré-fabricado em botão, em estrutura, com um promotor que também é empreiteiro, o que é interessante. Portanto, nós fizemos há bem pouco tempo um projeto de uma estrutura pré-fabricada, toda pré-fabricada, para um empreiteiro que tem gente que faz in situ. Mas o integral da solução e da escassez da mão de obra, aqui vai muitos fatores que contribuem para este resultado final. O custo, o tempo, não é? E a escassez de mão de obra que
está a dizer, no fundo, que nos vai ajudar a nós todos a procurar processos mais eficientes na perspectiva de racionalizarmos também esse recurso escasso, que é a mão de obra. Exatamente, é algo que temos batido também umas bolas, eu e o António, sobre a questão da reindustrialização do setor da construção e da questão da modularização e do off-site versus o on-site e da falta de pessoas, da questão de criar talentos e reter talentos aqui no setor. Não é fácil, é um setor que tem uma imagem que não é a que nós queremos e, portanto, estamos também, e queria dizer isso, dentro dos outros estudos prospectivos que já fui elencando no início deste workshop, temos também a desenvolver um projeto que tem a ver com o reinventar o talento na gestão no setor AEC. Estamos aqui a fazer neste momento umas primeiras abordagens a vários stakeholders, aqueles que achamos que são os mais importantes, para tentarmos de facto também estudar isso, estudar a atratividade, estudar como é que podemos atuar a este nível e como é que podemos reinverter a tendência atual e de facto criar e reter talento. Eu deixava aqui mais uma questão que aqui, por exemplo, para a Teresa. Teresa, a questão da ferramenta, eu acho que é uma ferramenta importante. Nós vimos aqui um caso em que, por exemplo, a A400, nós já discutimos isto, Build Collab A400, enfim, utiliza o OneClick LCA, mas também sente que existem algumas dificuldades que não se conseguem resolver com a utilização da ferramenta e portanto, foi um alerta quando nós verificámos isso e tentámos, de facto, ter aqui algo que permita ter uma relação custo-benefício e ser bastante mais eficaz, digo eu, do que aquela ferramenta do OneClick. É óbvio que a desenvolver a ferramenta do OneClick estão para aí 80 pessoas, não é? E nós neste momento estamos aí 2 ou 3 pessoas deste lado aqui, Build Collab, e aí do lado do IST, portanto eles irão sempre mais à frente, mas eu acho que nós, a nível nacional, e o Vítor falou disso, porque estas coisas também os produtos têm que ser adaptados às soluções, mas nós a nível nacional conseguimos, penso eu, desenvolver uma ferramenta que consiga ser tão eficaz quanto o OneClick. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Nós, na nossa ferramenta, abrangemos mais tipos de análise do que o OneClick. Temos mais indicadores ambientais. O OneClick foca-se sobretudo no Global Warming Potential e nós temos uma vasta lista de indicadores que também são importantes e que também têm algum impacto ambiental, embora Global Warming Potential seja o que mais se fala. E além disso, também o que o António falou, nós também fazemos a análise do custo inicial dos produtos, dos materiais e também, por exemplo, na análise completa é tido em conta o transporte dos materiais, o tipo de transporte, o combustível utilizado e na análise completa é possível calcular também esse impacto da distância, o impacto do custo, o impacto do tipo de energia utilizado e isso é tudo medido, é tudo quantificável e o nosso objetivo é que possa ser utilizado para vários tipos de projeto, vários materiais construtivos, vários sistemas construtivos para ajudar os projetistas a verificarem logo qual é que é o impacto das suas escolhas e, se possível, ao longo deste ciclo todo. Exatamente. Os projetistas e as entidades promotoras, as entidades adjudicantes, digamos assim, a poderem ter a melhor solução. Agora, só para terminar, para ver se conseguimos terminar dentro do tempo, como estava ali ao Vítor, esta questão das EPDs é de facto algo bastante importante. Está-se aqui em Portugal a notar que há um crescimento de interesse na questão da publicação de EPDs a nível nacional, mas de facto existem muitas EPDs a nível internacional e, segundo creio, existem 2 versões da norma que tu referenciaste,
uma versão mais antiga que tem cerca de 12.000 EPDs e agora uma versão 2, digamos assim, que tem cerca de 1.500 EPDs. Nós neste momento, como é que estamos em termos da nossa base de dados? Como é que estamos, quantas EPDs estamos a conseguir ler? Na abordagem que estamos a ter atualmente, estamos simplesmente a utilizar as A2, que são o futuro, apesar do período de transição de ser de 5 anos e de acabar agora a obrigatoriedade, começa em 2023 para publicar em A2. Elas, pela verdade, 5 anos ainda vamos ter A1 até 2027, mas consideramos que a mudança de paradigma e tendo em conta que não conseguimos estar a comparar EPDs publicadas em A1 com EPDs publicadas em A2. No próprio One Click LCA dá a opção de fazer essa publicação dupla, né? Quando as empresas fazem o pedido. Nós estamos a focar-nos nas A2 neste momento. Os problemas que, tal como fiz referi na apresentação, tendem mais para o facto de haver um grande foco na região, haver uma escassez de vários produtos ou de vários processos em certas regiões em que é sempre necessário buscar outros que existam. Sei lá, tem a ideia de vários produtos que não existem, não estão representados em Portugal. Muitas vezes até utilizamos valores de referência da Suíça, claramente não seriam o melhor ou mais adequado. Pronto, é o possível, é o que a norma indica, que devemos utilizar esses valores médios, mas nós sabemos que tendo estes dados sistematizados em base de dados, vamos conseguir arranjar relações, aferir certo tipo de correlações, colmatar dados em falta, prever o que é que poderá dar do nosso lado. Muito bem. Ok, Vítor, pela explicação. De facto, é um processo que não é fácil a ir tentar alimentar esta nossa base de dados, mas sem essa base de dados, de facto, não conseguimos correr depois o plugin e depois não temos aqui os dados que nos faltam para podermos fazer uma avaliação de todo o LCA de um determinado edifício ou de uma determinada infraestrutura. Para terminarmos a tempo, estamos um minuto depois, eu gostava mais uma vez de agradecer aqui aos nossos convidados, à Margarida, à Teresa, ao António e ao Vítor Cardoso, e também à Daniela, obviamente, e à EFI Group, e a todos aqueles que estiveram a assistir a este workshop. Espero que tenham tirado o proveito técnico-científico e que, neste caso, aqui a Daniela e a EFI Group tenham percebido aqui quais são as tendências de investigação e desenvolvimento para resolver este driver da descarbonização. Darei por encerrada esta sessão, agradecendo a todos, dizendo que vão surgir mais 2 workshops e que em breve nós fazemos a divulgação dos mesmos. Muito obrigado a todos, um resto de boa tarde e até à próxima. Obrigado.